Bom, antes de mais nada, pessoal, vocês devem estar se perguntando: bom, como assim o cristão tem inimigos, né? Porque Deus pregou amor, Jesus pregou amor, compaixão. Jesus não foi o Filho enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados, né? O que significa isso? Bom, é por causa dessa verdade que Deus enviou seu Filho para pagar pelos nossos pecados, que você, cristão, um cristão de verdade, convertido, que tem um amor por Deus, esse amor ardente, infelizmente você realmente vai ter inimigos ao longo da sua jornada. Pessoal, eu sou o Danilo, criador aqui do Capital Bíblia, e aqui a palavra de Deus é o centro da nossa jornada. Pessoal, o que significa que um cristão ele vai ter inimigos ao longo da sua jornada? Bom, o Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é que Jesus foi enviado por Deus para pagar pelos nossos pecados. Ele foi a expiação pelos nossos pecados. O detalhe que tem aí é o seguinte: amar o amor de Jesus não significa necessariamente aceitar o sacrifício de Jesus. Porque a mensagem completa do Evangelho é essa: Deus, Jesus, ele foi servo, foi salvador e foi senhor nas nossas vidas, por meio do exemplo dele. Acontece que muitas vezes as pessoas elas querem um Jesus salvador, que nos salva dos nossos pecados, que nos traz liberdade, querem o Jesus servo, que serve ao próximo, que realmente entrega amor às pessoas, mas muitas vezes a conversa para por aí, porque existe um sacrifício, houve um preço a ser pago por meio desse amor. O amor de Deus não é o amor dos homens, é um amor que envolveu negação. Deus, como diz a Bíblia, esvaziou de si mesmo, da sua glória, se tornou homem, se humilhou para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados. E aí que entra a questão: muitas pessoas não vão aceitar esse preço, não vão aceitar essa negação, porque a característica do amor de Deus envolve essa penetração. O amor, o sacrifício de Jesus na cruz, ele rompe, ele atravessa toda e qualquer coisa, todo e qualquer ídolo que se coloca entre nós e Deus. Isso envolve toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba, tudo que estiver impedindo esse relacionamento com Deus. E Deus ele é 100% santo, ele não é 99% santo. E pelo fato dele ser santo, ele é totalmente separado do pecado. Ele não é 98%, 99,9%. Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Por isso que a condição para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso compromisso, é realmente essa entrega de todo o nosso coração. Já ouvi a frase do meu pastor e achei muito interessante, do pastor Clemente Macedo, da Assembleia de Deus de Ipiranga, e ele diz o seguinte: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E isso explica também a verdade da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, que é a aliança. Né? Deus estabelece uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento e Jesus Cristo estabelece a nova aliança por meio dele. Então, a aliança é justamente esse compromisso que nós temos com Deus antes de qualquer outra coisa. E isso expõe também uma outra verdade, né? E agora eu me lembro de uma pregação que está no YouTube do Paul Washer, que é o fundador da Sociedade Missionária Heart Cry. E ele fez uma série de pregações em uma prisão no Mississippi, nos Estados Unidos. Está tudo disponível no YouTube, inclusive eu quero assistir as demais. E no início da pregação ele diz o seguinte: ele se dirige aos irmãos, falando como que vai ser a pregação, e aí ele fala uma coisa muito forte, que ele diz: estou olhando para alguns de vocês que vão para o inferno, estou olhando para alguns homens aqui que vão para o inferno. Não porque ele deseja isso, mas porque muitas pessoas realmente não vão aceitar Jesus. Essa é a verdade, é verdade. E, e ele diz, né, alguns de vocês aqui, se morrerem agora, vocês vão direto para o céu, e outros que apenas têm uma prisão de religião, ele usa esse termo, vão para o inferno.
E aceitar o fato de que muitas pessoas vão para o inferno ou não vão aceitar Jesus, não quer dizer que nós estamos desejando isso para elas, né? Ou que nós estamos sendo indiferentes. Isso apenas quer dizer que nós estamos assumindo um lado, né? Todo cristão ele tem um lado na sua vida, tem um lado na história. Quando ele encontrar uma situação em que há mentira, ele vai pela verdade. Quando ele se deparar com uma situação em que há corrupção, ele vai para a honestidade. Quando se deparar com uma situação em que há engano, em que há falsidade, ele vai permanecer nos valores de Deus. Esse é o preço que nós pagamos. Não é um preço de cruz, mas nós pagamos com a negação e muitas vezes com dificuldades, com escolhas difíceis. E é importante nós termos isso em vista, em razão de outras teologias, outras doutrinas que estão sendo pregadas que não envolvem essa negação. Inclusive há conteúdos, né, que discutem isso de uma forma muito madura, muito responsável. Estou me lembrando agora do podcast Resistência Podcast, recomendo que vocês ouçam. Tem um conteúdo muito sério sobre a Bíblia, é um conteúdo cristão muito bom. E no episódio sobre misticismo cristão, eles falam sobre realmente esse sincretismo que existem em muitas seitas, muitas religiões, que criam coisas para ficarem entre Deus e nós, né? E aí um dos apresentadores, não me lembro qual deles, falou o seguinte, né? A gente sempre está buscando um adereço para colocar entre nós em Deus. E eles falam que o cristianismo, em sua essência, ele é simples, né? O preço foi pago, né? O amor de Deus, cabe a nós aceitar a graça de Deus, esse amor imerecido, esse favor imerecido de Deus, guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos, né? Mas o homem, por essa natureza pecaminosa, ele sempre quer muitas vezes complicar a situação, criar outros caminhos para ele, em essência, se orgulhar, se vangloriar, né? Muitas vezes parece não ser suficiente o amor de Deus, o sacrifício de Deus, porque por meio desse sacrifício de Jesus, a gente percebe que a glória é toda de Deus e jamais será nossa. Nós jamais poderemos nos orgulhar da obra que Deus operou por meio de Jesus. Então é importante a gente ter esse cuidado, essa consciência, porque nosso mundo está cheio de misticismos, de idolatria, né? Especialmente porque qualquer coisa nas nossas vidas pode servir como ídolo. Seja o trabalho, seja uma carreira, seja a nossa aparência, seja os nossos ia falar maus hábitos, não, sejam os nossos defeitos, né, nosso orgulho, manias, né? E ainda mais num casamento, isso fica muito mais exposto, né? Se dando apenas como exemplo, e a gente está consciente, a gente precisa estar consciente disso, porque nós podemos ser levados, né, por essas situações, esses defeitos, né, esses falsos ídolos e acabar nos afastando de Deus, né? É importante nós termos essa consciência e aceitar o fato que muitas pessoas vão para o inferno, muitas pessoas não vão aceitar a nossa mensagem, não vão aceitar o nosso exemplo, porque o nosso exemplo de santidade, de amor de Deus, de colocá-lo acima de todas as coisas, isso vai ofender o estilo de vida delas, né? E automaticamente, muitas vezes sem motivo algum, apenas pelo nosso exemplo, nós vamos nos tornar inimigos dessas pessoas. Muita gente vive na mentira, muita gente vive na corrupção, muita gente vive idolatrando dinheiro. E se essa vai ser a escolha delas, o que nós podemos fazer? Nosso papel é pregar com o nosso exemplo, se necessário for pregar com palavras a mensagem do Evangelho, mas a escolha é da pessoa, né? E quem convence é o Espírito Santo. Não cabe a nós empurrar o Evangelho goela abaixo, né? Cabe a nós pregar o Evangelho e acolher quem quiser estar ao lado de Cristo, né? Então, por isso que
Essa é uma verdade. Muitas vezes você vai encontrar inimigos, seja no seu trabalho, seja muitas vezes na sua família, seja em situações de mudanças, né, de adaptações na nossa vida, mas isso também não pode nos desanimar, nos esmorecer, porque o nosso lugar, o nosso amor é ao lado de Deus, é ao lado da palavra, por isso que nós não podemos inverter os mandamentos, inverter os papéis, né? Amar ao homem primeiro, amar outras coisas antes de Deus. Nossa expectativa, nosso amor, nosso desejo de aceitação tem que ser por Deus. Por isso que nós precisamos realmente buscar ter uma devoção diária. Eu sei que é difícil, né? Enfim, na cidade grande, então, é ainda mais difícil por conta da nossa vida corrida, mas a gente não pode usar isso como desculpa para negligenciar a nossa vida com Deus e nos esforçarmos para buscá-lo de todo o nosso coração. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.